Antes de compartilhar uma palavra com você, eu queria, dizer para você que as grandes coisas da nossa vida, elas, apesar do Senhor estar abrindo portas para nós, elas exigem disciplina, organização, visão, porque senão elas não acontecem. Amém? Deus tem uma história, eu costumo falar isso e vou falar muito isso hoje pela manhã e à noite. Deus tem uma história escrita, Deus tem uma melhor versão de nós mesmos escrito para nós. O melhor que podemos ser. Mas nós também temos, aí sim, a opção, o livre-arbítrio, de decidir fazer do nosso jeito o nosso caminho. E aí duas coisas podem acontecer: você se perder, não é? Como tantos que a gente viu na Bíblia, e a gente vai compartilhar um pouquinho, ou você demora muito para chegar onde Deus planejou para a sua vida. E aí, você vai ficar com aquele sentimento de que, poxa, se eu soubesse do que eu sei hoje, quando eu tinha 20 anos, 25 anos, 30 anos, a vida teria sido diferente. É real. Então, queridos, a gente precisa planejar, a gente precisa organizar tudo. E essa igreja não é uma igreja que aconteceu por acaso. Ela é uma igreja que aconteceu há muitos anos, desde 87, durante 13 anos ela não cresceu, porque faltou estrutura, primeiro no pastor, que sou eu mesmo, faltou estrutura emocional, estrutura espiritual, disciplina. Então quando eu falo com os irmãos sobre disciplina, quando eu falo sobre organização, eu estou falando da minha própria experiência, porque 13 anos foram os 13 anos de mais lutas, de mais desgastes, de mais problemas emocionais, de mais problemas físicos, porque os problemas emocionais geraram coisas físicas que eu ainda trato. Eu tive uma vitória agora há pouco tempo, que era o último exame que eu fiz, de uma situação que eu vinha tratando, sumiu, graças a Deus, amém, é uma grande vitória, mas tudo isso foi gerado, e aí os filhos são arrastados nisso tudo isso é por causa da falta de estrutura emocional, espiritual, visão, disciplina. Então já de alguns anos para cá eu entendi que não adianta a minha ansiedade, eu querer ver tudo pronto, as coisas precisam ser feitas realmente com muita organização. Há um texto que me chamou a atenção, porque Jeremias foi chamado como profeta das nações. A gente vai falar a respeito disso à noite, do chamado de Jeremias, da preparação. Mas hoje eu queria falar a respeito de um texto que ele fala sobre Moabe. Por quê? Porque se Judá aceitou a correção para voltar do cativeiro, a profecia para Moabe é que eles jamais voltariam do cativeiro. E realmente Moabe acabou depois da Babilônia. Nunca mais se teve vestígios de Moabe. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente ler junto esse texto e entender algumas coisas que vão fazer a diferença entre a sua formação madura e a sua derrota. E você vai ter que escolher, vai ter que entender. Jeremias 48:11. Jeremias 48:11, eu queria que você lesse comigo, amém? Puder acender, acho que já está bem acesa aí, não? Já, né? Eu vou ler na NVI, eu gostei demais dessa expressão. Jeremias 48:11. Aliás, vamos ler o 48:9, porque eu acho que vocês vão aproveitar bastante, do 9 em diante. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Ponham sal sobre Moabe, pois ela será deixada em ruínas. Suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito
o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que se recusa a entrar nas batalhas, ou que retém a sua espada do sangue, em algumas versões. Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude. Você pode repetir isso comigo? Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude. Como o vinho deixado com suas borras, não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio, por isso o seu sabor permanece o mesmo. Repita comigo assim: o seu sabor permanece o mesmo, e o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vem os dias, declara o Senhor, quando enviarei decantadores, que a decantarão, esvaziarão suas jarras e as despedaçarão. Diga comigo assim: enviarei decantadores. Senhor, nos ajuda a entender essa profecia, porque nós precisamos hoje tomar uma decisão no Espírito, a respeito de como nós nos tornaremos confiáveis para dias de oportunidades e dias de crise. Fica conosco e renova, Deus amado, a nossa maneira de pensar, porque nós queremos aprender em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deixa eu te ensinar, ou te falar da dinâmica, da antiga dinâmica. O vinho era colocado numa vasilha, se assentava a borra, se assentava os resíduos, e aí então ali era trocado para outra vasilha grande. Depois então passava pelo mesmo processo, os resíduos se assentavam, e aí então era passado para outra vasilha. Para quê? Para evitar que aquelas borras, para evitar que o resíduo amargo desse o tom, desse o sabor do vinho, ou influenciasse o sabor do vinho. Então o que Deus está dizendo é que pelo fato de Moabe nunca ter passado por nenhuma provação, desde o início da sua fundação, eles foram poupados, ou se pouparam, ou negociaram, eles nunca se posicionaram, eles entrariam num tipo de crise, da qual eles não voltariam mais. E aí Deus ministrou no meu coração essa semana, de como é importante que a gente não fique se poupando o tempo todo, tentando escapar o tempo todo, como se as crises fossem para nos destruir, as experiências fossem para nos destruir. Não dá para viver uma vida anestesiada. Quantos viram essa reportagem da Cracolândia de São Paulo? Vocês sabem que está começando a se formar algumas coisas por aqui em Éden também. Irmãos, isso tem aumentado muito, pelo desejo que as pessoas têm, de não viverem as suas batalhas, as suas dores. O número de pessoas usando medicamentos, o número de pessoas se drogando, o número de pessoas tentando anestesiar suas batalhas, sua vida, com todo tipo de entorpecente, de álcool, de tudo, tem aumentado muito. Tem sido quase um caso de saúde pública. Então a pergunta que eu quero te fazer hoje é se você entende que precisa estar de pé nas suas batalhas. Salomão disse que se no dia da angústia tu te mostrares fraco, a tua força pequena será, porque nós precisamos ser gerados, precisamos ser trabalhados, precisamos ser lançados de um lado para o outro. Faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Você pode entender isso? Te deixar passar por problemas, te provar, te fazer, sabe, querido, ir de um lado para outro, passar por algumas decepções, algumas frustrações, te forjar, faz parte do projeto de Deus. Eu aprendi isso. Eu entendi isso.
que eu não posso viver de murmurações, que eu não posso olhar para os problemas como se minha vida, Deus não tivesse no cuidado dela. Então é muito importante que você entenda isso, que você vai ser provado nas oportunidades e nas crises também. Você pode repetir isso comigo? Prova na oportunidade e prova na crise. Por quê? Porque essas coisas vão revelar seu caráter e fortalecer seu destino. A Bíblia diz que Eliseu tinha um maravilhoso servo. Como é o nome do servo de Eliseu? Quem lembra? Geazi. Geazi era companheiro de um profeta maravilhoso como Eliseu. Mas o dia que a oportunidade apareceu, o dia que Naamã apareceu cheio de ouro, cheio de tesouros, e que Eliseu não aceitou, foi uma prova pela qual Geazi não passou. Então, queridos, nós vamos ser sacudidos muitas vezes, nós vamos ser provados muitas vezes, nós vamos ser tentados muitas vezes, porque tudo isso faz parte de quem nós somos e de quem nós vamos nos tornar para que as promessas se cumpram na nossa vida. Então, queridos, você não tem que ficar o tempo todo murmurando e dizendo assim, a minha vida precisava ser melhor. Você precisa dessa preparação. Essa semana, sabe aqueles filmes da Marvel, né? Eu estou tentando aprender a gostar daquele negócio. Aí essa semana eu fui ver Thor. Eu não gosto, porque não é fato real. Márcia é pior do que eu. Ela, não, tem que ser fato real. Eu falei, não tem, na Marvel não tem fato real. Na Marvel não tem Homem-Aranha. Tem um Batman lá do outro que não é da Marvel, tem não sei o quê. Aí eu fui ver Thor. Aí o Lucas, mas o pior, o Thor é o mais chato. Eu falei, então vamos começar por aí, porque é história, né? É mito, né? Aí estou lá, estou vendo o filme e tal, até legal, porque os caras têm uma criatividade, irmão, né? Um negócio fantástico. Aí, eu pesquei logo uma frase do cara lá, que é o rei, né, que na mitologia, Odin, né, é quase um deus. E aí, ele diz uma frase para o filho, e diz assim, um rei nunca deseja, o rei nunca almeja a guerra, não é isso? Por aí, mas está sempre pronto para quando ela chegar, é mais ou menos isso. Um sábio nunca deseja guerra, mas está pronto para quando ela chegar, ou se ela chegar. Então a questão não é desejar provação, porque ninguém aqui deseja prova, ninguém aqui deseja crise, ninguém aqui deseja, querido, batalhas. Nós queremos paz, Jesus é o príncipe da paz, amém? Você entende isso? Mas nós precisamos nos revestir de um entendimento, de uma coragem, e não nos espantar quando essas coisas chegam. Porque senão vamos ser derrotados antes de entrar na luta. Vamos ser refém antes que essas lutas comecem. E irmãos, a ansiedade acabava comigo. Porque a luta nem tinha chegado, só a notícia de que poderia chegar, eu já estava agitado lá de cá. Já estava angustiado, com a possibilidade de dar errado. E aí, Deus me ensinou que o seguinte, a minha oração por crescimento não condizia com a minha batalha espiritual, com a minha maneira e com a minha posição. Outro dia eu fiz um teste com os irmãos, estava dando uma aula, alguma coisa, eu perguntei a eles, quem gosta de aventura? Aí alguns levantaram as mãos, quem gosta de segurança? Aí outros levantaram a mão. Eu falei, vocês entendem que o fato de vocês não encararem qualquer coisa que põe a vida de vocês em risco, determina algumas coisas que vão acontecer na vida de vocês? É tipo assim,
Bom, eu não suporto passar por isso. Então, se você pede alguma coisa que te obriga a passar por aquilo, aquilo não vem. Porque você já determinou no seu coração que esse preço você não paga. Então, queridos, isso precisa estar muito claro dentro do nosso coração. Você precisa ser trabalhado, porque senão você não vai poder avançar na sua vida espiritual. E aí o que está acontecendo? É que Judá passou por todas essas crises, vai para o cativeiro, vai sobreviver o cativeiro, e eles vão voltar. Mas Moabe vai aceitar tudo que for oferecido na Babilônia e perder a sua identidade. Então o que hoje eu queria deixar para você, é que você preparasse seu coração para a batalha. Que como Paulo, que nós lemos semana passada, diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, estivesse dentro do teu coração. Que você se revestisse da armadura de Deus, para poder resistir dia mal. Por quê? Porque eles virão. E como foi diferente, quando eu entendi que eu precisava passar, que eu precisava viver, que eu precisava encarar, para que o meu sonho pudesse se tornar realidade. E que também, querido, as coisas do seu coração sejam tratadas para aquilo que Deus tem preparado para você. Não é possível que depois de todos esses anos, ouvindo a palavra, você continue amargo, ou você continue exalando uma arrogância, um orgulho, algumas coisas como Moabe, que não se permitiu ser tratado. Então é muito importante que você entenda isso. Deus vai e não vai abrir mão de tratar a sua igreja. E nós estamos vivendo isso. Pastores estão sendo tratados, a igreja está sendo tratada, líderes estão sendo tratados, cantores estão sendo tratados, sabe? E alguns não se mostraram confiáveis. As provas vão extrair de dentro de nós o que somos, para que Deus possa fazer o que Ele planejou. Quantos estão me entendendo? Hoje eu queria orar por você, amém? Para que você aprenda isso, a ter raiz e estruturas no Senhor, porque esse é um tempo em que Deus tem nos preparado para isso. Eu sei, não é fácil, já passei por muitas situações, mas eu sei que o Senhor tem preparado coisas grandes para esse lugar, um grande avivamento, e eu creio que esse avivamento precisa de pessoas estruturadas. Você pode ficar de pé e você pode aplaudir ao Senhor, querido.